Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e hoje eu vim ter uma conversa com vocês. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Que eu tô bem. Hoje eu vim falar com vocês sobre algo que eu tava pensando. E esse algo é o pecado. Nós sabemos que o pecado não tem muito como eu descrever o pecado e dizer assim, nossa, o pecado é isso e isso, mas ele é um conjunto de coisas terríveis. O pecado, falando assim de uma forma prática, ele é como um ácido que corrói o nosso interior, ele corrói a nossa santidade, ele corrói o nosso coração, os nossos sentimentos e nos leva para o fundo do poço. Ele meio que nos tira a honra. Falando sobre o pecado, eu quero trazer aqui duas histórias, né? Temos primeiro a história do filho pródigo. O filho pródigo, ele sai de casa, ele erra, comete diversos erros. E ele meio que tira a honra do pai, porque ele pede a herança antes do pai sequer ter morrido. É como se ele, isso não importa pra mim, então, tchau, me dá aí minha herança, que a única coisa que me importa aqui é minha herança, tchau. E ele erra, ele comete todos os erros, mas chega um dia que o arrependimento bateu na porta e ele pensa consigo mesmo, né? Ele se arrepende de fato. E ele pensa consigo mesmo em voltar pra casa do pai, mas ele já entendeu que ele já não é digno, né? Ele colocou na cabeça dele que eu errei contra o meu pai, já não sou mais digno de ser chamado filho. E ele vai com o pensamento de ser o quê? Servo, escravo. Porque mesmo sendo servo e escravo, o pai é tão bom que seria bom ser servo e escravo do pai, né? Mas aí ele chega na casa do pai e o pai o recebe de braços abertos. O pai estava lá. Sabe, isso é tão profundo e vai num lugar tão... E eu não tenho muito o que dizer de tudo aqui. Mas o pai o recebe, o pai sabia dos erros do filho, o pai foi machucado com as escolhas do filho, mas o pai estava de braços abertos quando o filho decidiu voltar, entendeu? E já a segunda história é quando Adão e Eva erraram no jardim. E na viração do dia o Senhor ia se encontrar com eles. E chegou a viração daquele dia. E ao ouvirem os passos do Senhor, eles se esconderam. Mas o Senhor sabia, Deus sabe de todas as coisas. E o Senhor foi ao encontro deles. Sabe, isso é tão louco, porque ele sabia dos erros dos filhos. E ele foi ao encontro deles. E claro, eu não tô romantizando o pecado, dizendo que assim, gente, é bacana errar, porque... Não, gente, o pecado é terrível. Sabe, ele é uma desgraça. E assim, nossa, eu derrubei a garrafinha, mas enfim. Ele é uma desgraça que assim, ele corrói, como eu falei, ele corrói, gente. O pecado é terrível. E... cara... não tô romantizando e nem trazendo isso pra esse lugar de gente, pode errar aqui, ele tá lá. Não. Tô dizendo que o Senhor, ele vai tão além da nossa compreensão que mesmo nós errando, mesmo a gente falhando, ele está lá. Sabe, o pecado, ele nos faz pensar que somos indignos, mas, gente, nós nunca fomos dignos de nada. Sabe, a nossa carne, ela nos faz indignos. Nós não somos dignos, gente, se a gente fosse o mais santo, se a gente cometesse nenhum erro. A nossa carne é suja. Sabe, não adianta ser uma boa pessoa. Eu sou uma boa pessoa aqui e tal, mas, gente, a gente sempre vai errar. Sempre, até as pessoas mais puritanas, digamos assim, elas erram. E até porque errar é humano, mas
o Senhor não se assemelha a nós, na verdade, a palavra diz que nós somos semelhantes a Ele, então os pensamentos dele são diferentes dos nossos. E, enfim, eu não sei se vocês estão pegando aí, mas, sabe, é tão... que o Pai, ele continua de braços abertos. A obra da cruz fala muito sobre isso. Que quando o Senhor se entregou, ele sabia dos nossos pecados. Na realidade, ele se sacrificou quando ainda éramos pecadores. A palavra diz isso, que ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. E, gente, ele nos amou. Oh, ele me amou. Ele nos ama. E de fato somos indignos, mas eu quero trazer o pensamento de que nós somos falhos, somos indignos, mas a gente não precisa morrer nesse lugar de eu sou péssimo e aí eu já não sou digno e aí eu vou morrer aqui quietinho. Na realidade, o Senhor sabe disso, sabe de quem nós somos, dos erros que nós cometemos, Ele sabe da sujeira do nosso coração, mas Ele se entregou naquela cruz para nos lavar dos nossos pecados. Gente, o que eu quero dizer é que o verdadeiro amor nos amou e nos tornou filhos. Somos pecadores, continuamos a falhar, mas por meio daquele sacrifício a gente pode correr em busca da santidade. Sabe, eu vejo muito isso na vida de Paulo, porque, assim, né, trazendo a visão de que tem muita gente que fala assim, eu não vou pra igreja porque eu sou muito errado, porque eu erro. Enfim, Paulo foi um perseguidor da igreja. Ele foi encontrado pelo Senhor quando ele estava perseguindo a igreja, né? Mas Paulo sabia de quem ele era, Paulo sabia dos erros que ele cometia, mas o mais interessante que eu acho assim, cara, realmente, mano, tu me ensina com isso, é que ele sabia, mas ele sabendo dessa origem dele, de pecado, de carne, ele corria. O que ele diz a Timóteo é o que? Timóteo, fuja, Timóteo, fuja. E é isso que eu quero dizer, gente, que somos pecadores, somos errados, mas o perfeito amor nos amou. Ele derramou a misericórdia que nos lava de nossos pecados, então já não é mais lugar da gente ficar vivendo. Não, eu sou indigno, nós somos indignos, mas o amor, o sacrifício, o sangue derramado nos traz a esperança de uma vida eterna ao lado dele. Ai, gente, cara, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Somos pecadores. De fato, somos pecadores. A nossa carne, ela grita por pecado. E, cara, Ele nos amou. Oh! E, sabe, se nós somos pecadores, nós devemos correr dessa origem de pecado, certo? E eu quero que você entenda isso, que de fato, nós, no nosso lado humano, somos totalmente indignos, somos errados, mas Ele, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nos amou. E aí você vai ficar vivendo a vida miserável, digamos assim, porque aí eu erro e ponto. Então a obra da cruz foi em vão? Porque foi assim, gente. Ele nos amou e Ele continua a nos amar. Agora cabe a nós correr ou não do pecado, que ai nós, né? Pare
de viver uma vida miserável, sendo que Ele, o Senhor, entregou tudo. Não foi só, não. Sabe, o Filho, que é Deus, Ele se fez carne, se fez homem e morreu por amor a você. A cruz trouxe sobre nós, né, uma graça. E a graça é o quê? Favor imerecido. A graça é isso, favor imerecido. Nós nunca seremos dignos dessa graça. Adão e Eva se esconderam, mas Ele foi ao encontro deles. O sangue dele que nos lava dos nossos pecados. Nós somos pecadores, mas é Ele que nos limpa. Então não entrega todos os seus pontos porque, eu já sou pecador, vou continuar na minha vida de pecado e tá tudo bem. Não tá tudo bem. A obra da cruz foi para que você fosse salvo, liberto, limpo. E Ele já fez isso por você. Então, gente, todos nós somos pecadores, mas a graça, o favor imerecido, nos traz a esperança de uma vida eterna. E não só de uma vida eterna, mas de uma vida aqui. Como se estivéssemos vivendo a eterna, entendeu? Sabe, através da graça, Ele nos deu uma vida que podemos correr em busca dele. O véu do templo se rasgou e agora temos acesso a Ele. Você tem acesso a Ele. Para finalizar esse vídeo, porque já estamos em outro dia, mas enfim. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 5, diz o seguinte: em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. Ou seja, não somos capazes de pregar o evangelho, de sermos carta-vivos e nem nada disso. Nós não somos capazes. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida, a nova aliança, né? Esse capítulo todo, o capítulo 3 inteiro de 2 Coríntios, fala sobre a nova aliança, porque nós nunca fomos capazes, nós somos pecadores, como eu venho dizendo em todo esse vídeo, mas quando corremos para os braços dele, ele não pensa como a gente, e o melhor de tudo isso é que ele nos aceita, ele nos lava e ele nos capacita para sermos carta viva, sabe, para a vida de outras pessoas. Então, sabe, não fica pensando, cara, eu sou pecador, sou miserável, não sou digno de Deus. Nenhum de nós somos dignos, mas Ele foi tão misericordioso que Ele morreu em uma cruz para que pudéssemos ter livre acesso a Ele. E nós temos o livre acesso a Ele. E eu quero que você pense nisso, sabe? Todas as vezes que você errar, todas as vezes que você pecar, lembre-se que Ele é misericordioso. Nós somos completamente falhos, nós não merecemos Ele. Mas Ele, gente, Ele não é semelhante a nós que devemos ser semelhantes a Ele. E é isso, gente. Ele nos amou e Ele continua a nos amar. E assim como Paulo disse a Timóteo, eu quero dizer para vocês, fuja. Simplesmente isso, fuja das suas paixões, das paixões da mocidade, fuja da sua carne e corra para os braços dele, encontre nele o refúgio, sabe? Que ele seja sua fortaleza para você realmente fugir do pecado, que você se vista com as armaduras de Efésios e, enfim, gente, ele é o perfeito amor. Não somos dignos, mas a nova aliança nos uniu ao Pai. E quando o véu do templo se rasgou, nós tivemos e temos livre acesso a Ele. Então, corre em busca dele, vai atrás dele. Ele é o amor e o próprio amor nos amou. É esse o vídeo, gente. Eu falei muito, mas é isso. E um beijo, um queijo e até o próximo vídeo, né? Que vocês continuem sendo abençoados e que vocês entendam que a misericórdia dele nos alcança. E é por meio da misericórdia dele que podemos fugir
de nós mesmos. Tchau, tchau!